Oi, eu sou a Bibis e o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo pra não ganhar views nem inscritos. É só vim divulgar sobre o que tá acontecendo com a Vitória Mari Blocks. Ela marcou a minha infância, que foi de um jeito que quando eu descobri esse caso eu chorei. Eu não quase chorei, eu chorei real. Que o pai era o meu favorito. Só que aí, o que que ele faz? Me deixou enjoada de uma forma que eu não sei explicar, cara. É uma forma muito. Nossa, não consigo. Dia 16 de maio foi lançado um vídeo no canal da Vitória Mari Blocks mostrando seu rosto e falando que estava sozinha no quarto. Ela queria falar sobre seu pai, abusador e manipulador. E com isso, o conselheiro tutelar não quer dar opinião pra ela. Estão falando que ela tá mentindo. E acaba que, se ela continuar assim, o pai dela vai ganhar a guarda dela. E vai ser uma coisa horrível. De hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele, e eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não, ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. Vocês conseguem ver, né? O pai dela mandando ela tirar a própria roupa. A própria roupa. E ficar na frente dele. Meu Deus, isso é doentio. Meu Deus, é muito nojento. E o conselho tutelar e os órgãos públicos nem ligando. Falam que ela tá mentindo. E isso foi pouco perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu. Enquanto a minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia os amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. O cara ameaçava a própria esposa, dizendo que ia matar os pais dela, cara. Só pra ela não contar isso pra ninguém durante 12 anos. Trazia homens mais velhos pra casa com a menina de 11 anos, cara. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. Mano, ele jogava coisa de vidro na parede, tentando causar medo na esposa e na própria filha. E quando ela usava roupas minimamente mais à mostra do seu corpo, ele tratava ela como se fosse um objeto, cara. Nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo. E ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tive ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Você tem noção do que ele fez? Esse cara quase matou a Ana Maniblocks, ficava olhando pra filha de jeito não apropriado e quase bateu o carro muitas vezes, cara. E hoje em dia, a Vitória Mary Blocks tem muito, mas muitos traumas que acabou fazendo ela parar no hospital.
ser internada. E ele quer colocar essa culpa pra cima da mãe dela, sendo que ela daria a vida pra salvar a filha, daria tudo. E ele, que é o causador de tudo, fazendo traumas na pele da filha, deixando ela com traumas até a vida toda, sendo internada. Ele é o inocente da história. Ele que fez nada. Foi a mãe que fez tudo. Como eu disse, eu tive muitas crises. Pô, de todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente, assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Vocês conseguem ver o que ele faz. Ele, de tornozeleira elétrica, passa na frente da casa delas pra causar medo, pra ficar vigiando elas. Enquanto o conselho tutelar e os órgãos públicos nem ligam pra isso. Ela falou uma vez tudo o que aconteceu e banalizaram. Deixaram ele como se fosse inocente. E isso é inaceitável, cara. E ele ainda fez a proeza de conseguir manipular todo mundo daquele júri, cara. E enquanto ela tendo crises, tendo provas, tendo um monte de coisa, eles não levam em conta. Eles têm até áudio pra comprovar que ele ameaçava a mãe dela. Ameaçava. Mas não levaram em conta. Os traumas, os abusos que ela teve, não são provas. Como que um abuso não é prova? A criança é traumatizada até hoje. Como que isso não é uma prova? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador, entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar aqui de Tinguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. O oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena, e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Ele tem amigos influentes que podem ajudar ele a ganhar ação, falando que é errado e que é certo. Ele já foi até a escola da Vitória pra causar mais medo nela. E aí tem as pessoas que falam: mas quando você era pequena, você amava seu pai. É claro que a criança vai amar seu pai. Ela não sabia o que é errado e o que é certo. O que o pai fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade, porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir
Perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem. Ele causou medo na mãe e na filha. Enquanto isso, a Vitória não consegue sair de casa, não tem um ensino básico na escola, porque ela tem traumas dele. Tem traumas dele fazer alguma coisa com a mãe ou com ela. E isso é muito doentio. Isso é nojento de uma forma que, se você vê pela primeira vez, você se sente enjoado. E o Conselho Tutelar do Ceará não faz nada, faz como o pai dela fosse inocente e a mãe dela fosse a culpada. Nessa conclusão, eu vou falar que os órgãos públicos não estão ligando para os comentários da Vitória. Estão deixando ela ficar calada ou falando que ela tá mentindo. Então, quero que espalhem isso por todo lugar, mostrando o que realmente aconteceu com a Vitória. Que os órgãos públicos se redimirem e fazer alguma coisa para deter isso. Bom, gente, depois desse vídeo que eu me estressei e quase chorei por causa dessa polêmica, eu vou acabando por aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.